Ô, Ivan, eu queria começar hoje nosso Band News Station contando um pouco da história da empresária que nasceu no Vietnã, a Tron Minh Lan. Tenho certeza que você nunca ouviu falar e muitos ouvintes também não. A Tron Minh Lan é o nome de uma empresária de enorme sucesso no Vietnã, que tinha ali uma fortuna avaliada em mais de 130 bilhões de reais. Só que em 2022, ela acabou sendo presa em outubro de 2022, acusada de aplicar golpe em mais de 40 mil pessoas no Vietnã. Foi um escândalo à época, né? Acusada de crimes prejudicar o sistema financeiro do Vietnã, mas, enfim, era uma mulher muito famosa, executiva de uma imobiliária. Ela pegou ali as ações da empresa e, inclusive, chegaram até a colocar em xeque, né, o poder do governo local. Está presa desde 2022, além de outros 85 réus. Foi um escândalo no Vietnã. Só que agora, além da prisão, a justiça do Vietnã determinou que essa empresária bilionária seja condenada à pena de morte. O Vietnã tem ali esse tipo de situação na lei, então agora ela vai ser condenada à pena de morte. Foi condenada à pena de morte, o que está sendo muito comentado ali na Vietnã News, digamos assim, né, nas notícias locais. E por que eu estou começando hoje o nosso Band News Station falando sobre uma história do Vietnã, envolvendo uma empresária teoricamente de sucesso, mas que aplicava ali golpes para juntar essa fortuna? Porque no Vietnã existe essa lei, está na Constituição, nos parâmetros judiciais, né, a possibilidade de pena de morte. Algo que tem também em alguns estados americanos e algo que não tem no Brasil, né? A pena de morte não é algo que está na legislação, na lei brasileira. Eu sei que muita gente está ouvindo a Band News FM e entende que a lei deveria ser mudada para alguns crimes, eventualmente, ali a pena de morte poderia ser um instrumento, mas, enfim, essa discussão já foi feita muitas vezes e hoje não existe pena de morte no Brasil. E tem uma ala muito significativa da política brasileira que defende penas mais duras, né? Alguns, inclusive, que foram eleitos, deputados, senadores, né? Que tem o famoso bordão, um bordão que eu ouço desde criancinha, que é aquele, né? Olha, bandido bom é bandido morto. Quantas vezes a gente ouviu esse tipo de discurso, né? Bandido bom é bandido morto. Mas não tem pena de morte no Brasil, não tem na legislação isso. De repente, se mudarem a legislação, talvez essa possibilidade aconteça, mas hoje não tem. A gente já cansou de ver execuções, muitas vezes de pessoas que nem tinham sido condenadas pela justiça e tal, direitos humanos vai para cima, mas, enfim, a lei em si não tem isso. E esse discurso de muitos deputados, muitos senadores, muitos governadores até, caem bem no ouvido de muita gente da população brasileira que está cansada da violência, entende que é isso mesmo, manda para o cerol o bandido e tal. Só que nas últimas horas a gente acompanhou em Brasília, agora saindo do Vietnã, indo para a capital federal do Brasil, né, uma situação, digamos, inusitada. Por quê? Porque essa galera que bate no peito e cansa de dizer na televisão, no rádio, em entrevista, né, bandido bom é bandido morto, nas últimas horas, digamos que mudou um pouquinho esse discurso, porque tivemos ontem uma decisão da Câmara dos Deputados à noite envolvendo o deputado Chiquinho Brazão. O Chiquinho Brazão do Rio de Janeiro agora está sem partido. O Chiquinho Brazão foi preso depois de um tempão, quando a Polícia Federal concluiu o inquérito envolvendo o assassinato da vereadora Marielle Franco, crime que aconteceu em 2018 e até então estava sem solução. A Marielle foi assassinada junto com o motorista Anderson Gomes. A polícia já tinha encontrado e prendido os executores, mas até então não tinha conseguido chegar ao mandante do crime. Até que, finalmente, a Polícia Federal reuniu provas, e provas, convenhamos, muito robustas, para acusar o deputado Chiquinho Brazão, que todo mundo já sabia, né, coordenava, mandava, em boa parte da milícia, da política do Rio de Janeiro, a prisão. E ontem a Câmara dos Deputados, que é onde o Chiquinho Brazão tinha ali o cargo dele, decidiu se mantinha a prisão
do deputado, seria uma possibilidade que a Câmara tinha em suas mãos ou não. E aí, poxa vida, depois de tanto tempo do assassinato da Marielle, depois que a Polícia Federal, a investigação, conseguiu reunir provas tão robustas, confirmando que foi esse parlamentar que mandou matar a Marielle, um cara de muito poder no Rio de Janeiro, você poderia imaginar que essa frase de bandido bom é bandido morto, né, soaria, não sei se morto, assassinado, mas não teria mais sentido esse camarada continuar na Câmara. E aí a votação foi algo assustador. A Câmara manteve a prisão do Brazão. Porém, ele recebeu 129 votos de parlamentares, de deputados, que entenderam que não, que ele deveria ser solto. Foi 277 a favor da manutenção da prisão e 129 contrários. E aí você vai pegar a lista dos 129 deputados que votaram para que o Brazão fosse solto, ou seja, o mandante do assassinato de uma vereadora do Rio de Janeiro, de um motorista, 2 pessoas, com provas robustíssimas da Polícia Federal, depois de tanto tempo de investigação, 129 parlamentares votaram para que o Brazão deixasse a cadeia. Aí você vai atrás dos nomes dos partidos, né? E você observa que é aquela galera mais radical. É aquela galera que faz a campanha eleitoral batendo no peito e gritando que bandido bom é bandido morto. Então, assim, que bandido bom é bandido morto? Aquele que não me interessa? Aquele que não é meu aliado político? Aquele que não tem uma milícia gigantesca no Rio de Janeiro? Com esse não pode colocar a mão? Esse não pode prender? Esse tem que soltar? Então, assim, que tipo de discurso essa galera vai sustentar agora? Só pode o bandido que eu não gosto, o bandido que não é da minha linha ideológica, da minha linha política, que não tem aliança com o miliciano, que não comanda sensíveis regiões do Rio de Janeiro, com esse não pode mexer? Não é a política do Vietnã, onde uma bilionária, uma executiva que acabou sendo pega, flagrada, numa situação de golpe ali, envolvendo 40 mil pessoas, vai para o cerol, né? E lá é lei, né? Lá tem pena de morte. No Brasil não tem pena de morte. E essa galera que há muito tempo bate no peito dizendo que bandido bom é bandido morto e conseguiu votos por isso, ontem votou de forma favorável ao bandido. Votou de forma favorável à libertação do Brazão. Enfim, a gente já cansou de ver discursos sendo jogados no lixo, mas desse jeito é algo muito grave. É algo muito grave. Não vai muito além da discussão sobre pena de morte do Brasil. Ou não, né? A pena de morte no Brasil só valeria para aqueles que são contrários ao que eu penso, só valeria para aqueles que não têm a mesma linha de raciocínio que eu tenho. Quem é meu aliado merece tudo, inclusive a saída da cadeia. É algo absolutamente desprezível o que esses 129 deputados fizeram ontem na Câmara. Felizmente teve uma maioria ali que decidiu pela manutenção da prisão do Brazão, depois da confirmação da Polícia Federal de que ele foi o mandante do assassinato da Marielle Franco, Ivan. E é uma